Galera, antes de mais nada eu quero que você olhe esse gráfico. Esse gráfico é uma análise que eu fiz de todas as provas da ESA na matéria de Geografia. Eu analisei do ano de 2006 até o ano passado, o ano de 2019. Utilizando esse gráfico que eu mostrei para vocês, a gente consegue ranquear os top 6 assuntos de Geografia da prova da ESA. Sendo eles vegetação, clima, demografia, energia, hidrografia e região nordestina. Antes de mais nada, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos que vamos, toca a vinheta. Eu sou o professor Vinícius Bretas e eu passei na prova da ESA em 2010, mas eu resolvi tomar um outro rumo, o rumo de aprovar pessoas para a prova da ESA. E aí eu fiz uma análise minuciosa de todas as provas anteriores, tem prova desde 75, justamente para você conseguir aquela aprovação. Esse vídeo é um vídeo preparado para você que vai fazer a prova da ESA esse ano, que acontece no dia 30 de agosto de 2020. E aqui eu estou para falar sobre os tópicos centrais da prova da ESA da matéria de Geografia. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando que não é para você estudar algumas matérias. É para você estudar todas as matérias. Porém, algumas são mais recorrentes nas provas. E aí é obrigatório você saber essa matéria, de cabo a rabo. Essa análise que eu fiz, basicamente eu peguei todas as provas e eu analisei cada assunto de geografia que caía em cada prova. Com isso, eu pude analisar quais eram as matérias que mais caíam e as que menos caíam na prova. E aí eu consegui ranquear entre os top 6 de matérias da geografia. Entre as matérias, talvez mais importantes de geografia, nós temos a matéria de vegetação. Então, se você vai fazer a prova de geografia esse ano, estude toda a matéria. Mas quando chegar em vegetação, dá uma olhada maior. Pontos da matéria de vegetação são muito importantes para que vocês saibam. Por exemplo, como a relação da vegetação com o domínio morfoclimático. Então, provavelmente, você vai ter lá no seu livro, bonitinho, tanto a matéria de vegetação quanto de domínios morfoclimáticos. E estude como se fosse um processo extremamente integrado. Questões como características da vegetação, por exemplo, se a vegetação é ombrófila, latifoliada, perennifólia, essas características são muito comuns caírem na prova da ESA. E outro ponto fundamental são os problemas ambientais em cada vegetação. Sim, como o processo de arenização nos pampas gaúchos, como o processo de desertificação na caatinga, como o processo de desmatamento no cerrado. Então esses pontos são cada vez mais importantes na prova. Normalmente, quando eles colocam questões sobre vegetação, eles vão botar as características e os problemas ambientais. Outro assunto tão importante é o assunto de clima. Basicamente, eu recomendo que você estude toda a matéria, foque em toda a matéria, mas existem pontos importantes que caem na matéria de clima. Se liga aqui. Questões, por exemplo, como o clima do Brasil são cada vez mais frequentes. Características do clima equatorial, características do clima subtropical, do clima tropical continental são cada vez mais frequentes, além também das atuações das massas de ar. Então, climas do Brasil e massas de ar é obrigação você saber. Outro assunto que cai muito em clima é a respeito dos problemas ambientais de climas do Brasil. A questão de ilhas de calor, questões de inversões térmicas são cada vez mais presentes na prova da ESA também. Se liga nisso. Outro ponto de clima que a gente não pode deixar de falar é a respeito de circulação geral da atmosfera. Já caiu questões a respeito de força de Coriolis. Então foca nesse ponto sobre todo o processo de circulação geral da atmosfera, pois é muito importante. Além de atuações de fatores climáticos e elementos climáticos. Então foque muito bem nisso, porque nas provas anteriores caíram a respeito do clima e o fator e elemento climático correspondente. Então o clima é um assunto abrangente, muita coisa a ser visto, mas toda a prova tem caído. Vamos falar mais sobre isso. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar é o processo da demografia. Questões de demografia são tipicamente de cair na ESA. Mas o que deveria ser estudado sobre demografia? Basicamente, a demografia trabalha muito com aspectos do conceito demográfico. Questões, por exemplo, sobre IDH, natalidade, mortalidade, questões sobre taxa de fecundidade, que, por exemplo, cada vez mais se reduz as taxas de fecundidade, taxas de natalidade. Isso daí é muito importante. Além de um processo essencial, que
é a respeito das migrações internas brasileiras. Por exemplo, pessoas que saíram do Nordeste e vieram para o Sudeste. Esse período, as pessoas que estão retornando para o Nordeste, em que período isso acontece? As migrações entre as grandes metrópoles e as cidades médias. Ou seja, esses assuntos são cada vez mais recorrentes na prova da ESA. A energia é um dos top assuntos comentados na ESA e pontos importantes são falados sobre elas e sempre são os mesmos que caem na prova. Normalmente questões de energia se dividem com questões de hidrografia. Normalmente uma questão está atrelada à outra. Então são tópicos que normalmente confluem entre os dois assuntos. Um tópico muito falado em energia é a respeito justamente do plano decenal de energia. Professor, mas eu fiz a prova da ESA, vi as questões, não fala sobre isso. Não fala sobre isso, mas fala sobre os objetivos do plano decenal. A questão de desconcentração de hidrelétricas, de expansão para a região norte, expansão de novas redes hidrográficas para a produção de energia. Isso daí é um tema muito falado. Assim como também tipos de energia renováveis, não renováveis, tradicionais, modernas e alternativas. Ou seja, esse tipo cai muito na prova da ESA. Outros pontos também muito importantes são a respeito dos consumidores e potenciais, principalmente potenciais hidroenergéticos. As bacias de maiores vazões, menores vazões, que mais podem produzir energia, que menos pode produzir energia, que mais produz energia e a que menos produz energia. Então foque nisso, dê uma olhada. Aliás, no meu canal tem um vídeo sobre isso. Então se você não sabe, volta lá no meu canal e assista um vídeo que eu falo todos os tópicos certinho que caem na prova da ESA. Outro tópico muito falado, o quinto tópico mais falado, é o tópico de hidrografia, que eu falei para vocês que combina com o tópico de energia. Como eu tinha falado, essas questões de vazões, a bacia que tem a maior vazão, segunda maior vazão, terceira maior vazão, isso é muito importante e está no meu canal, tem uma aula sobre isso. Além da ideia de potenciais hidrelétricos e potenciais instalados e características de bacias. Por exemplo, qual é a que tem a maior ilha fluvio-marinha do mundo, a que tem a maior ilha fluvial do mundo. Essas características também são cobradas na prova da ESA. Então foque nelas, não demore nisso não. E claro, o sexto último tópico, a gente fica muito com regiões nordestinas. Mas por que isso, professor? É muito cobrado a respeito de funções sobre cidades, funções das sub-regiões, questões características sobre a região socioeconômica do Nordeste. Então são tópicos centrais que vocês não podem deixar de ver na ESA. Anota isso daí, deixa muito claro, porque isso daí é um bizu que o professor Vinícius Bretas está te dando para você gabaritar essa prova de geografia da ESA, tá ligado? Galera, agora eu vou propor um outro tipo de análise. Aqui eu falei sobre os top 6 da geografia, mas pode ser que um assunto tenha sido muito comentado no histórico que eu analisei, porém nas últimas provas esse assunto não é tão falado assim. Então eu peguei e comecei a analisar as 5 últimas provas. Entendemos a ideia? Se liga nesse gráfico aí, onde está a análise das últimas 5 provas da ESA. Com isso a gente consegue olhar um monte de linhas apenas. Mas professor Vinícius, como a gente pode analisar os assuntos que mais têm caído e menos têm caído? Então, eu usei um método chamado de regressão linear. Isso mesmo. A pergunta, o que é isso? Esse método, ele cria uma linha e cria uma equação linear, no qual mostra a tendência de aumento de um assunto que está caindo na prova. Com isso, a gente consegue verificar os assuntos que mais têm caído na prova da ESA e os assuntos que menos têm caído na prova da ESA. Claro, nos últimos 5 anos. Então, se eu pudesse ranquear os assuntos que mais têm caído na última prova, eu ranquearia entre clima, energia, região norte e geografia urbana. Sim, por mais que alguns assuntos não estejam no top 6 da geografia, mas são os assuntos que, segundo o método revelou, são os assuntos que mais têm caído nas últimas provas. Claro, um outro ponto também tem que ser falado. Nas últimas 3 provas eu pude verificar onde teve um aumento do número de questões de geografia humana. Então, se você pudesse arriscar, professor, você arriscaria numa prova mais humana ou mais física? Seguindo a tendência dos últimos 2 anos, 3 anos, eu arriscaria numa prova um pouco mais de geografia humana. Claro, não podemos deixar de falar também sobre a bibliografia. Muitos alunos vêm perguntando para mim, professor,
Qual é o melhor livro da bibliografia para ser estudado? Caso você não saiba, basicamente a prova da ESA se baseia em 3 grandes livros de geografia, sendo eles Lígia Terra, Demétrio Manioli e Eustáquio de Sene. Se eu pudesse te recomendar qual livro seria melhor para estudar, eu diria o seguinte: a geografia física, estude muito pela Lígia Terra. Ela é muito mais simples o palavreado e é muito mais tranquilo de ser entendido. Já a geografia humana tanto serve pelo Lígia Terra quanto pelo Demétrio Manioli. Claro, seria bom se você lesse os 3 livros, mas o Demétrio Manioli, ele tem uma geografia física mais dura, mais difícil de ser entendida. Já a Lígia, ela é mais didática nesses pontos. Tá, mas e o Eustáquio de Sene? O Eustáquio de Sene, ele não tem sido a prioridade muito na ESA. Principalmente, muitos termos que têm caído são frases copiadas e coladas do Lígia Terra. Mas o Eustáquio de Sene é muito bom, porque ele também é muito didático, ele aborda muito bem também os assuntos de geografia física e geografia humana. Mas claro, se eu pudesse optar, seria pelo Lígia Terra e Demétrio Manioli. E com isso a gente fica com uma aula, que na verdade é uma análise sobre a prova. Espero que você tenha entendido tudo que eu quero falar aqui. E lembrando, eu não quero que você deixe de estudar todo o edital, todos os assuntos que estão bonitinhos na prova da ESA. Mas eu quero que você entenda que existem alguns assuntos que é prioritário que você estude, porque sempre vai estar lá nas provas. Então, desde já eu peço que novamente, se você não deu like no vídeo, dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou estar colocando aulas todas as semanas sobre a geografia da ESA. Uma aula focada tanto para a ESA quanto para o Colégio Naval. Ah, você de pré-vestibular, se você gostou dessa aula, por acaso você viu e você queira algum tipo de ajuda também para a prova do Enem ou para a prova da UERJ, eu tô contigo. Eu posso analisar também a prova do Enem e da prova da UERJ e te dar várias dicas para você também ter o seu êxito na prova. Suave, abraço galera, espero ver vocês até já. Valeu!